Agora sim, conexão restabelecida, vamos voltar a falar de Copa do Mundo, porque a seleção brasileira faz daqui a pouquinho o segundo treino de preparação para a Copa. O camisa 10 Neymar deve participar dos trabalhos pela primeira vez. Quem tem os detalhes direto do país da Copa do Mundo, lá do Catar, é o repórter Pedro Duran. Tudo bem, Pedro? Queria que você contasse para a gente quais são as últimas notícias da seleção brasileira e, acima de tudo, como está o clima aí no Catar. Aliás, você todo despojado aí já traz para a gente aqui aquela sensação de calorão. Tudo bem, meu amigo? Bom dia. Oi, Renan, agora sim, tudo bem com você? Stephanie, todo mundo que acompanha a CNN, o Novo Dia. Um sol para cada um aqui em Doha, no Catar. Tá muito quente mesmo, mas um pouquinho mais tranquilo do que ontem, quando a gente conversava. Deu uma amenizada no calor, mesmo assim ainda sem gravata, para poder garantir que a gente vai conseguir conversar com conforto e com informação. Você me perguntava sobre a seleção brasileira, você destacou bem. Neymar, camisa 10 da seleção, chegou ontem com o zagueiro Marquinhos, os dois do Paris Saint-Germain, da França, no meio do treino do Brasil, já vestiram o uniforme, foram para o vestiário e acabaram se misturando ali no grupo, mas hoje de fato começam o treino desde o início com os outros jogadores, os 26 convocados por Tite para a Copa do Catar, que vão entrar juntos em campo hoje no primeiro treino da seleção brasileira. E para poder falar sobre isso, a gente veio para o Al Thumama Stadium, um dos estádios construídos a 12 quilômetros do centro de Doha, e aqui tem uma curiosidade muito interessante. Vou pedir para o Rodrigo Balduino mostrar para vocês como é a arquitetura desse bairro aqui, que remonta a toda a história do mundo árabe, com retas bastante demarcadas. Vocês veem aí como os formatos são quadrados, quadriculares, muitos cantos, muitas retas. Para lá tem mais edifícios que a gente consegue perceber que de fato eles mostram aqui como funciona, como é essa arquitetura muito significativa, muito simbólica do país árabe, né? E aí no meio já tem as bandeirinhas da Copa anunciando o que tem por aí, o que vem por aí, e lá à nossa esquerda vocês já conseguem perceber o Al Thumama Stadium, um dos estádios construídos para a Copa. A gente vai dar uma leve caminhada aqui para mostrar para vocês que é um estádio que remonta o Gafia, que é uma rede usada na cabeça pelos homens e pelos garotos aqui do mundo árabe, que protege aquele cap que se coloca na cabeça e que se pode usar ao longo das ruas aqui. Um vestuário bastante tradicional, o Gafia é muito usado. Vale lembrar, ainda destacando sobre esse assunto, que a gente teve hoje uma manifestação, vocês falavam agora há pouco do G20, do Gianni Infantino, que é o presidente da FIFA, que pediu para os chefes de Estado do G20 para que cessem fogo na guerra da Rússia contra a Ucrânia agora, durante a Copa do Mundo, por um mês, ou que pelo menos seja construído um corredor humanitário para que de fato se possa aliviar essa tensão da guerra durante a Copa do Mundo do Catar. Aliás, as seleções que vão disputar a Copa do Mundo já começaram a chegar. Os Estados Unidos já estão por aqui, o Japão também chegou, o Irã já está por aqui, e ontem quem chegou foi a Suíça, que está no grupo do Brasil, vai enfrentar o Brasil, é um dos nossos adversários, o segundo deles, e que também já está aqui em solo do Qatari, e vai disputar contra o Brasil a Copa. Saiu oficialmente hoje a lista também dos mais de 800 jogadores que vão disputar a Copa do Mundo. Todas as seleções têm direito a convocar 26 jogadores, são 32 seleções que disputam a Copa do Mundo do Catar, e entre os veteranos estão dois brasileiros. Daniel Alves e Thiago Silva, com 39 e 38 anos, aparecem como os mais experientes, dois dos mais experientes jogadores da Copa do Mundo do Catar, ao lado de grandes figuras como, por exemplo, Cristiano Ronaldo. Então é uma Copa também para os nossos veteranos. Renan e Stephanie. Ah, que legal, Pedro. Pois é, né? Temos os mais velhos passando o bastão já para a geração. A gente imagina, né? Pelo menos espera que seja a última Copa desses dois que você citou, né? Daniel Alves e Thiago Silva também. Agora, Pedro, isso que você estava mostrando aí atrás para a gente, fiquei curiosa. É um bairro residencial? Tem comércio? Porque fica muito pertinho do estádio. Esse pessoal deve conseguir pelo menos ouvir o barulho da torcida aí em dia de jogo, né?
Pois é, já estão colocando bandeiras. É que aqui onde a gente está, Stephanie, não dá para ver exatamente as bandeiras, mas é um bairro residencial que inclusive tem muitas casas em construção. É claro que tem aqui um comércio local, mas muitos desses lugares que vocês estão vendo são casas de famílias catares que moram aqui pertinho do estádio e que obviamente não vão poder ver o jogo por causa da altura dos muros do estádio, mas vão conseguir sentir o calor da torcida, a vibração da torcida. Inclusive, isso aqui, vamos dar uma caminhadinha aqui, Rodrigo, para mostrar, porque a gente tem espalhado por toda a cidade essas grades de proteção que foram colocadas para orientar o caminho dos turistas e também dos torcedores. Aqui onde vocês estão vendo vai ser a entrada dos torcedores. Eles vão conseguir entrar por aqui, ali tem a entrada prioritária, tem os corredores de entrada. É por aqui que os torcedores que vão para o Alto Mama Stadium vão entrar nas partidas da Copa do Mundo. Então, por exemplo, a Espanha vai ser uma das seleções que vai jogar aqui nesse estádio, que vai ocupar esse espaço, e vocês veem ali que a estrutura toda já está montada. Aqui não tem nenhum retoque sendo feito, mas em vários lugares aqui da Copa do Mundo, a gente sabe que tem alguns retoques sendo feitos para justamente poder garantir que, de fato, vai estar tudo pronto, Stephanie, vai estar tudo ok para quando a Copa começar. Então, nesse passeio panorâmico aqui, dá para ver claramente esse contraste entre o que é, claro, a geografia, a arquitetura do Catar antigo e também o que foi construído entre os novos estádios, os novos lugares. Então, estava dizendo, aqui vai jogar a Holanda contra a Senegal no dia 21 de novembro, nesse estádio. Depois a gente tem Espanha contra a Costa Rica. Grandes seleções mundiais vão ocupar o Alto Mama Stadium, vão inaugurar esse espaço aqui que, como eu disse, remonta o grafia, que é uma redinha colocada na cabeça para que o turbante possa ser usado pelos homens e também pelos garotos aqui do mundo árabe, Stephanie, Renan. E Pedro, me diz uma coisa, a gente sabe que muitos desses estádios foram construídos para a Copa do Mundo, assim como muita coisa foi feita pensando na locomoção dos torcedores que aí estão. Essa é uma Copa diferente, acima de tudo, pela proximidade entre um estádio e outro, né? As pessoas conseguem, de certa forma, acompanhar, claro, caso queiram, 2 jogos no mesmo dia. É de fato isso mesmo? É fácil você se locomover, utilizar o metrô que foi construído para a Copa do Mundo? Como é que foi para vocês chegarem até esse estádio? E caso vocês queiram se deslocar para um outro estádio, enfim, um exemplo, vocês conseguiriam fazer isso de uma forma simples e rápida? Simples e rápida, Renan. Ali, onde vocês estão vendo esses cones aqui e onde tem essa placa rosa, é a parada dos ônibus que levam os torcedores. Eles param aqui nesse acostamento para que, de fato, eles possam circular pela cidade. É um ônibus gratuito que vai funcionar para quem tem o Raya Card, para quem tem autorização, para quem tem o ingresso de um dos jogos, e vai circular pela cidade levando os torcedores. A gente até andou nesses ônibus várias vezes aqui e algumas vezes nem precisamos apresentar o Raya Card. Então tem muitas pessoas que não vão assistir um jogo da Copa, estão aqui ou para trabalhar ou moram aqui no Catar e que estão conseguindo acompanhar essa mobilidade nova que foi colocada na cidade. Da mesma forma, as estações de metrô que foram construídas, elas têm essa característica, Renan. O metrô aqui não é caro, não. Ele está mais ou menos 2 Qatar Reals, que é o equivalente a algo como R$ 3,50, né? Então ele tem um preço muito acessível e mais, nesse momento, gratuito para quem está aqui, para quem está trabalhando, para quem está acompanhando, para quem está vivendo a Copa do Mundo. Então, dinheiro não é problema aqui no Catar. De fato, eles investiram $1 trilhão para construir não só os estádios, mas também toda essa estrutura que inclui 6 estações de metrô em 7 dos estádios que foram colocados, construídos aqui para a Copa do Mundo do Catar. Então, para chegar em 6 desses estádios, você consegue chegar facilmente de metrô. Tem os ônibus que circulam por todos os estádios e pelos principais pontos aqui de Doha, e tem também os aplicativos de transporte, os táxis que circulam normalmente na cidade. A gente veio com um desses aplicativos para cá, saiu do centro de Doha, andou mais ou menos 12 quilômetros e pagamos algo como 30 Qatar Reals, que equivale a mais ou menos R$50. Então também, para quem gastou um dinheirão para vir para cá, para pagar passagem, para pagar uma hospedagem que não está barata, não é nenhum absurdo poder se locomover com tranquilidade pela cidade com todas essas opções, né, Stephanie?